Então, vamos dar início aqui à nossa apresentação, ao nosso papo aqui. Eu pretendo conversar com vocês hoje uma série de experiência do que eu estive ao longo de vários anos em gestão de empresas públicas de tecnologia da informação, começando, inclusive, dentro da Prefeitura de Porto Alegre, mas depois eu fui para estados e União. E nos últimos anos eu trabalhei com as prefeituras, e mais especificamente com uma prefeitura da cidade de Rio Grande, no sul do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente desenvolveu um projeto. Nem todas as questões que eu vou apresentar aqui a gente conseguiu fazer a sua implementação final, mas o projeto todo ele tem uma base técnica bastante coerente, né? E soluções que são aplicadas no mundo todo. E a ideia aqui era compor um pouco esse conjunto de soluções para que a gente possa, então, fazer aí uma demonstração, né, do que a gente tem hoje de mais interessante no que diz respeito a essas tecnologias aí de software livre para gestão municipal. Se fala muito, né, de cidades inteligentes, mas, na verdade, a gente tem agregado alguns termos, né, para essa questão. Esses termos que a gente tem agregado, a gente tem se preocupado com a questão da sustentabilidade, né? Então, é muito importante que a gente se preocupe com a sustentabilidade. Não é pouca coisa o que a gente está vivendo hoje no nosso planeta, né? Está aí a pandemia para provar isso. E também os conceitos de cidade inteligente para quem, né? Cidade inteligente para a gestão, cidade inteligente para as pessoas, ou é possível compor tudo isso, né? Então, a ideia é essa, eu vou procurar aqui, né, da gente explorar um pouco esse tema. Espero que a apresentação esteja de acordo, esteja aparecendo aí, esteja legal, né? Eu estou com uma certa dificuldade aqui de acompanhar a tela do, do chat com a minha tela aqui. Então, eu vou imaginar que a gente esteja se comunicando bem, né? Que a gente possa realmente tá aparecendo aí a minha tela de compartilhamento, né? Ou não. Vamos só aqui para a gente não perder a oportunidade de estar. Então, vamos ver se. Ver se a gente está realmente. Não creio que. Vamos ver se a gente conseguiu aí o compartilhamento. Bom, o que se propõe, né, então, essa cidade inteligente, né? O que anima uma cidade inteligente, né? Eu não estou percebendo aqui o compartilhamento da tela. Não estou conseguindo entender aqui o que está acontecendo com o meu compartilhamento.
Vamos ver uma coisa aqui. Acho que temos uma... Mas eu tenho como informação aqui que eu estou compartilhando a tela, inclusive, fora da plataforma. Então, não sei o que... Bom, vou continuar aqui, então. Né? O que se propõe, então, uma cidade inteligente? Né? Então, uma cidade inteligente, a gente quer uma cidade moderna, que facilite os serviços públicos para promover a qualidade de vida. A qualidade de vida, né, evidentemente, nós queremos que as pessoas vivam bem, que essa cidade, então, ela seja uma cidade focada na sua humanização, né, que ela seja inteligente para todos, inteligente para a gestão, mais inteligente para as pessoas, e não uma cidade de vigilância, como muitas vezes se imagina ser o que tem se conhecido aí como a tal da cidade inteligente, né? O que faz, então, uma cidade? Uma cidade, ela cuida da infraestrutura, cuida de operações e cuida de pessoas. E nós vamos tentar passar um pouquinho sobre esses aspectos para que a gente possa conversar sobre elas. Claro que a gente quer ter a capacidade de gerenciar, né, o mundo diário da cidade de forma eficiente. Nós queremos que a cidade funcione para as pessoas. Né? Então, são os serviços que estão ligados à questão da operação da cidade, como a questão viária, né, a questão da mobilidade, a questão da educação, da saúde, do saneamento, são questões importantes para o dia a dia. Ela precisa ter uma gestão eficiente. E isso nós consideramos que a cidade se aproxima de uma ideia de inteligente. E também o planejamento, né? Base desse planejamento com participação da população, ferramentas de democracia, ferramentas preditivas, que as pessoas possam, inclusive, participar dessa gestão, não meramente acompanhando os dados da gestão, que já é um elemento importante, mas como elas participam ativamente dos processos decisórios dessa administração. É esse o conceito que a gente entende como sendo uma cidade realmente inteligente no mundo de hoje. É claro que a cidade precisa ter um núcleo de inteligência fiscal. Por que isso? Porque a situação realmente da gestão da prefeitura, da cidade, ela precisa de recursos. Então, ela precisa que quem tem efetivamente que contribuir tributariamente com a prefeitura o faça. E aqueles que realmente não têm condições de contribuição, que eles sejam beneficiados com os serviços também, de forma igual a quem contribui. Mas para isso é preciso impulsionar a questão da arrecadação justa, correta, né, da fiscalização, das cobranças de crédito tributárias, né, facilitar a relação com o cidadão, facilitar com que ele possa cumprir as suas obrigações, porque a nossa experiência, inclusive internacional, diz que muitas das vezes o cidadão não contribui, não é nem por sonegação, né? Não é por má vontade do cidadão, às vezes é por dificuldades tecnológicas que as administrações apresentam para o cidadão. Então, a ideia aqui é que a gente tenha ferramentas, né, e aí, nesse núcleo de inteligência fiscal, trabalhar com muitas ferramentas de gestão, de inteligência, né, ferramentas que possam ser, e existem várias ferramentas open nesse mundo, ferramentas, então, que possam fazer a combinação da questão tributária, da questão da gestão da arrecadação, não permitir que se evada recursos, não permitir que questões, por exemplo, da dívida tributária entre em perda de tempo, de validade de tempo, né? Então, ter um núcleo de pessoas ligadas a esse processo, usando ferramentas, e aqui uma das sugestões que se trabalha muito é com o Pentarro, né, que a gente tem feito uma gestão muito inteligente, criamos situações como, por exemplo, do e-mail tributário, né, da correspondência eletrônica tributária com os contribuintes, em que ele não precisa mais se deslocar até uma unidade da administração fazendária do município para prestar algum esclarecimento. Então, os fiscais desse núcleo de inteligência, quando há alguma dificuldade, eles mandam esse e-mail seguro, é um e-mail feito somente para isso,
e para isso a gente se utiliza de ferramentas abertas, como, por exemplo, o caso do Expresso, para que a gente se comunique com esse cidadão numa espécie de e-mail fechado, né? Num e-mail aquele que tipo os bancos fazem, para que ele recebendo ali, ele sabe que é efetivamente da administração tributária e ele possa resolver os problemas sem precisar se deslocar, com muita facilidade, criando aí uma rotina de relacionamento e de respeito à questão não só para a prefeitura de tributos, mas com o cidadão também, né? Considerando que o cidadão pode não estar fazendo a sua arrecadação correta, ou por desconhecimento, ou por dificuldades tecnológicas que são apresentadas. É claro que também temos que cuidar da questão dos recursos, né? Dos recursos públicos que a administração, então, arrecada e como é que ele faça isso de forma também, que a gente pode chamar de inteligente, mas que ele consiga compor com esses recursos a qualidade dos serviços, né? Então, uma sala de gestão tem sido sempre muito importante, a gente construiu sala de gestão a partir de ferramentas, se utilizando do mundo do Java, se utilizando de bancos de dados Postgres, onde a gente tem indicadores, ações, programas, né, para que possam ser acompanhados tanto pelo prefeito, pelos secretários, pelos agentes da própria prefeitura, sabendo se os indicadores estão sendo alcançados, né, se a gente conseguiu ter um bom encaminhamento de recursos, porque muitas vezes as gestões fazem cortes lineares de 20%, por exemplo, do corte do orçamento, aquele que vinha ajustado, ele tem dificuldade de manter a qualidade do seu serviço, e aquele que vinha com um orçamento jogado lá para cima, esse para ele nem parece que houve corte no orçamento. Então, fazer uma boa gestão da questão da qualidade do gasto é sempre muito importante para se ser coerente internamente, mas preservar a qualidade dos serviços e, portanto, ter indicadores de gestão de qualidade nos serviços e essas mesmas ferramentas que a gente utiliza na gestão tributária, a gente utiliza aqui, é o Pentaho, são soluções baseadas em bancos de dados livres, em Postgres, em MySQL, que a gente tem usado para fazer esse tipo de gestão. Por isso, então, a ideia aqui é que a gente possa aumentar a capacidade de fiscalização proativa, né? Não há necessidade de fiscais na rua ou esperar que haja alguma dificuldade, mas que a gente seja proativo, que a gente interfira já no momento de uma dificuldade que a gente está vendo de um contribuinte, né? E que ele possa se relacionar de forma positiva com a prefeitura. Aumentar a capacidade da cobrança dos créditos tributários, essa é a questão de não deixar prescrever nenhum tipo de situação, melhorar o fator gerador desse crédito tributário, fazer com que ele seja automático, né? Então, por isso, esses relacionamentos são muito, muito importantes, né? Melhorar essa relação com os contribuintes, com serviços mais ágeis, incorporando novas plataformas de comunicação, como é o caso do Expresso. Também é muito importante que a gente se volte para a qualificação dos gestores públicos na cidade, né? Uma cidade, a gente não pode imaginar uma gestão inteligente em que não preserve o relacionamento com os seus trabalhadores, né? Que parece que as tecnologias podem, inclusive, passar por cima dessas pessoas que são tão importantes, que são as pessoas, inclusive, de continuidade dos serviços, né? É diferente da gestão que é temporária, que tem o seu tempo determinado, inclusive pela legislação, no processo eleitoral, que é muito importante para a democracia, mas sem dúvida, e que traz as novidades, traz aquilo que a população decidiu, mas é muito importante que as pessoas que fazem a continuidade do serviço, independente da gestão, que possam, inclusive, orientar a gestão do que é correto e o que não é correto, tecnicamente e juridicamente fazer, não estejam preparadas. Então, ter um olhar todo voltado a essas pessoas, né? E aí a questão das escolas de governo são fundamentais, né? A gente precisa atuar e existem inúmeras escolas de governo hoje no Brasil que são disponíveis em software livre, que a gente pode aderir a elas, não há necessidade nem se criar uma nova estrutura. Nós criamos uma estrutura utilizando o Moodle, que é uma ferramenta muito poderosa para se fazer o treinamento dessas pessoas, né? Tutoriais de capacitação sobre medida para os funcionários municipais, para cada área, a área fiscal, a área de educação, a área de saúde, ferramentas que são em software de código aberto, em software livre, e que não ficam dependendo de uma plataforma externa que muitas vezes faz em cima desta
dessa disponibilização, mais uma forma do capitalismo de vigilância, né, do capitalismo de plataforma. Então, muitas vezes, ter plataformas é importante, mas compartilhar plataformas abertas também fazem com que a gente possa criar essas condições com os nossos trabalhadores sem correr o risco de submetê-los aí a uma abertura das suas informações ou, como a gente diz, uma privatização da vida pública dessas pessoas. Criação de um banco de talentos, porque muitas vezes as pessoas têm uma capacidade fantástica e estão colocadas em uma atividade que não é, ela concursou por uma atividade, entrou na prefeitura naquela atividade, mas ela já está até gabaritada a fazer outras atividades que são coerentes com o seu concurso, mas que ela poderia estar dando um ganho maior e ser mais feliz com essa atividade também. É muito importante que a gente atue nesse ambiente, na qualificação desse ambiente harmônico, né, proativo, e que as pessoas se sintam bem, se sintam também cooperando com a gestão do município, mas se sintam, como efetivamente são, a própria prefeitura colocada na frente dos seus munícipes, né, dos seus conterrâneos ali, das pessoas que vivem naquela cidade. Construir uma rede de conteúdos através de convênios, então não ficar restrito à própria situação da prefeitura, mas criar uma rede com outras prefeituras, né, e por isso essas ferramentas abertas são tão importantes, porque elas permitem que outros repliquem as ferramentas sem precisar pagar royalty para ninguém, né? Então isso é uma restrição sempre que acaba acontecendo, quando se quer fazer rede, e quando quer se fazer rede com software proprietário, só quem ganha são os proprietários desses softwares, né? Então, fazer rede com o mundo do software livre, todos vão ganhar. As pessoas podem ficar usando a tua plataforma ou, quando elas acharem interessante, fazer um download, né, e também usar essas plataformas como bem entender. Propiciar a qualificação cidadã dos funcionários municipais, para que eles entendam também que o trabalho técnico deles tem as pessoas lá na ponta, né? Que é muito importante que eles entendam que às vezes tu tem que mexer num processo aqui, qualificar um processo, né? Porque isso faz parte da atividade do bem atender, né? Criar uma ética participativa no município, ouvir as pessoas, né? É muito, muito importante também nesse tipo de prefeitura que a gente tem defendido sempre. Existem inúmeros exemplos, eu listei alguns aqui, os sites que tem do governo federal hoje são muito importantes, como da ESAF e da ENAP, mas a gente tem escolas de governo, de fundações que são abertas, são feitas em software de código aberto, no Moodle, né, e, portanto, é possível se utilizar dessas plataformas para que a gente possa gerir melhor essa relação com os nossos trabalhadores da prefeitura. Ter um sistema de gestão pública totalmente integrado, né? Ter o que a gente chama de um RP municipal totalmente integrado, e isso hoje em software livre, porque é muito importante que a prefeitura tenha os códigos dessas soluções, porque ela não ficar dependente de um fornecedor de solução de RP. E aqui nós temos inúmeras soluções que podem ser aí trabalhadas, tanto o E-Cidades é um exemplo disso, mas também temos softwares que são mais focados, por exemplo, para a gestão tributária, para a gestão do orçamento municipal, né, e que podem estar atendendo aí, são softwares um pouco menos pretensiosos, mas de excelente qualidade, também todos feitos em software livre, a maioria deles desenvolvido em PHP, com bancos de dados Postgres, né, que podem perfeitamente atender essas necessidades aí da administração municipal. Eu já mencionei aqui a questão de um site de comunicação com os nossos contribuintes, mas também internamente ter um site de comunicação mais integrado para toda a estrutura da prefeitura é importante. O que a gente tem se utilizado aí é a questão do Expresso, né, que a gente tem usado em várias prefeituras. Ele tem videoconferência, né, é possível compartilhar apresentações em cima dele, fazer agendamentos, ter workflows da própria prefeitura dentro dele. Então, é um site integralmente em software livre, a partir da comunidade alemã, que começou lá com o eGrupper, né, depois vira Tiny, começou para a informatização da prefeitura de Munique, na Alemanha, hoje uma comunidade muito ativa lá, e no Brasil a gente tem
trabalhado muito com eles. Existem vários governos, como o governo do estado do Rio Grande do Sul, que ainda se utiliza do Expresso, muitos governos espalhados no Brasil inteiro, especialmente os estaduais, se utilizando o Expresso. A União já utilizou pesadamente o Expresso. Então, há uma comunidade aí trabalhando importante em cima dessa solução. Tá? Marcos, diga. peço licença aqui por estar interrompendo sua palestra. Eu vim te auxiliar para tentar compartilhar a tela. O senhor pode, por favor, colocar na tela de apresentação? Eu estou visualizando que o senhor está compartilhando a tela, mas está aqui na plataforma, por enquanto. Estou aqui, voltei aqui para a plataforma, é isso? Isso. Aí o senhor agora pode colocar na tela de apresentação, por favor. Na tela da apresentação, aqui. Não está mudando nada por enquanto. Seria possível o senhor encerrar essa transmissão do compartilhamento de tela e iniciar uma nova? Parei isso, então. Então, vamos aqui. Encerrei. Vamos de novo, então. Pronto. Abri aqui. Aí aqui diz que eu tenho... Compartilhar tela. Certo. Selecionar janela ou tela. Isso, você pode selecionar a janela diretamente do aplicativo que você está utilizando, ou então a guia do Google Chrome. Eu estou no Mozilla, pode ser, não? Ou talvez seja esse o problema, né? O ideal seria o Google Chrome, mas pode ser. Mas vamos ver aqui, ver se agora para ti foi aí. Você está compartilhando a tela inteira, certo? Isso. Agora sim foi. Pronto, você pode colocar diretamente na apresentação, perfeito. Pronto, já estamos visualizando a apresentação. Eu vou me retirar aqui, peço desculpas por ter interrompido e por apresentação. As pessoas, então, não viram as telas até aqui, né? Até o momento, não. Tá bom. Bom, mas eu procurei explicar aqui, né, o que tinha nas nossas telas, porque até aqui, então, eu falei bastante desse gerenciamento interno da prefeitura, da questão fiscal. Né? Marcos, desculpa te interromper mais uma vez. Diga. Eu gostaria de pedir só que, se possível, o senhor colocasse o seu slide em tela inteira para melhorar a visualização. Ah, perfeito. Pronto, ótimo. Tá, então assim, deixa eu voltar aqui para a gente não perder muito tempo, né? Então, até então a gente mencionou aqui, né? Eu passei rapidamente as telas ali. A gente mencionou aqui a gestão fiscal, né? A gestão que cria esse relacionamento com os nossos contribuintes e que cria uma possibilidade de justiça fiscal, da questão da gestão da qualidade do gasto, né? Se utilizando de ferramentas aí de software livre, né? Todas elas, citei Pentaho, citei ferramentas citei bancos de dados, né, como Postgres, MySQL, que a gente tem se utilizado para isso, ferramentas de comunicação, como é o caso do Expresso, essa ferramenta de comunicação citei também na questão interna, para salas de videoconferência, salas de comunicação, workflow, para que a gente melhore a qualidade da nossa atuação interna na prefeitura. Citei também de uma escola de governo, com vários ambientes, usando Moodle, né, ambientes já existentes, que a gente pode se aderir a eles, ou, dependendo do porte da prefeitura, se construir novas ferramentas e compartilhar com outras prefeituras, criando redes de comunicação. É muito importante que os nossos profissionais se qualifiquem com o que eles conhecem, com a teoria, mas também com as experiências dos demais. Né? Isso é muito relevante. Criar redes dos profissionais, eles são permanentes na prefeitura, então é muito importante que eles se sintam os guardiões realmente da qualidade da prestação de serviço à cidadania da cidade, né? Não permitindo, inclusive, desvios, né, na gestão para a qualidade dos serviços, né? Não são responsáveis por outras coisas, mas isso eles têm que se sentir responsáveis nesse sentido, né? E também a questão aí da gente ter uma cidade, então, que procure uma qualidade realmente expandida, né? Uma qualidade que não é só de uma cidadania
que vai ser observatório dessa administração, mas vai ser participante efetivo dessa administração. E aí a gente chega num elemento que é muito importante, que hoje é um debate internacional, né? Ele começou esse debate lá em 2010, mais ou menos, aproximadamente, com 7 países, e hoje tem mais de 70 países que participam dentro das Nações Unidas da questão do governo aberto, né? E o que é o governo aberto? O governo aberto é a integração de 4 grandes elementos. Transparência, e por isso ferramentas importantes no que diz respeito à transparência, da questão dos gastos, a questão dos investimentos da prefeitura, né? Essas ferramentas de acompanhamento. A questão de dados abertos, então esses dados têm que ser reutilizáveis, eles têm que permitir que eles possam ser automaticamente utilizados pela prefeitura, e aí padrões abertos são muito importantes nessa questão, eles caracterizam dados abertos, né? Os padrões abertos caracterizam os dados abertos. Inovação, ou seja, nós não precisamos desenvolver tudo internamente na prefeitura, mas nós podemos estimular o processo de informação, de inovação na cidade, apoiado por universidades, criando startups, criando um processo que a inteligência da cidade ajude a melhoria governamental, da qualidade da prestação de serviço governamental e cria oportunidades de negócio para esse pessoal. E também da participação social, ou seja, nós precisamos fazer com que a participação social ela venha para o mundo da gestão pública, né? E não ao contrário do que tem sido hoje as economias de plataforma, aonde nós temos a nossa vida privada, né, a nossa vida, às vezes, pública, colocada para a forma privada, ou seja, para virar informações privadas. Tem que ser ao contrário, né? As nossas questões sociais, as nossas questões de convivência na polis, né, na cidade, elas serem agregadas de informações do indivíduo, e não buscar informações só desse indivíduo, que aí a gente voltaria àquela ideia que eu mencionei antes de que inteligência nós estamos falando, né? De que cidade inteligente nós estamos falando. Então, essa ideia do governo aberto é uma ideia importante dentro desse contexto, né? Ele tem como objetivo gerar debates, né, sobre o aproveitamento e valorização dos bens materiais e culturais da cidade. A gente quer que as pessoas se apropriem da cidade, né? Gerar pertencimento, então isso cria, inclusive, um cuidado maior com os espaços públicos, né, um cuidado maior com os instrumentos públicos que estão à disposição da população, que a administração se utilize indicadores para maior qualidade da gestão, então, aquilo que eu já mencionei, inteligência fiscal, qualidade do gasto, definir os investimentos da cidade conforme o maior engajamento da sociedade, então, aonde há uma participação efetiva ali, pode ser feito um investimento que as pessoas vão cuidar daquele investimento, né? Trazer os servidores públicos para o compromisso com a população, que eu já mencionei nas questões da escola, de governo, processo de radicalização da democracia, então, que essas ferramentas, elas possam não só se comunicar, mas se relacionar com a nossa produção coletiva de apropriação, a relação com pertencimento ao espaço público, que as pessoas se sintam efetivamente gerindo a cidade, né? Não sendo usuários de uma gestão, mas sendo construtores daquela gestão, e isso a gente considera a questão de engajamento. Então, os grandes grupos, né, de participação, engajamento e gestão eficiente. E isso, então, vai compor essa ideia do governo aberto. Que situações a gente tem encontrado de governo aberto no mundo todo? Existem 2 grandes plataformas, ou pelo menos existiam 2 grandes plataformas até então, de governo aberto. Uma plataforma que vinha sendo desenvolvida pela Prefeitura de Madrid, e uma plataforma desenvolvida pela Prefeitura de Barcelona. A de Madrid chamava-se Consul, que era de consulta, né, e a de Barcelona, a Decidim. As 2 prefeituras estão unificando essas plataformas a partir do Decidim. Por quê? Porque o balanceamento dos bancos de dados no Decidim é mais facilitado do que o balanceamento do Consul, e também uma decisão política da Prefeitura de Barcelona de investir pesadamente nessas ferramentas. Existem grupos, né, importantes, são mais de 40 países hoje se utilizando de ferramentas, da ferramenta Decidim. Nós temos hoje mais de 200 instituições utilizando o Decidim, não só prefeituras, mas câmaras municipais em todo o mundo, associações de moradores, existem também
entidades não governamentais usando a plataforma Decidim para discutir suas questões, votar seus elementos. Vocês terem uma ideia, o Decidim em Barcelona se discute a questão de bairros, se discute o orçamento da cidade, que eles chamam, né, o orçamento participativo da cidade, todo ele é decidido se utilizando a plataforma, mas também de reuniões comunitárias são administradas pelo Decidim, né, os seus relatórios são enviados às pessoas através do Decidim, para se discutir uma melhoria de um parque, todas as plantas são disponibilizadas através dessa ferramenta. Ela é totalmente em software livre, ela é desenvolvida em Rails, com bancos de dados Postgres, e é totalmente permissível para download, né, da ferramenta completa. Nós fizemos isso na Prefeitura de Rio Grande, então o Decide Rio Grande é exatamente a mesma plataforma, né? Eu faço parte da comunidade de Barcelona, né, parte da comunidade do Decidim, que eles chamam de Meta Decidim, porque a própria comunidade também se utiliza do Decidim para fazer esse gerenciamento, se dispara pesquisa, se dispara projetos, opiniões, se vota em projetos, se vota em outras propostas que não as nossas, né, é possível compartilhar essas ferramentas e assim por diante. Então, essa é uma ferramenta que a gente está indicando para a questão da gestão inteligente das cidades, né, junto com ferramentas de monitoramento, porque a questão da transparência é um dos elementos, né, então, monitoramento de obras, né, isso se desenvolveu usando ferramentas em PHP, toda a parte da gestão da transparência e dos dados abertos, também tudo desenvolvido se utilizando ferramentas de PHP, software livre, né, inclusive mapas livres, não da plataforma proprietária, mas mapas para se localização de obras e acompanhamentos e assim por diante. Né. Está se utilizando uma ferramenta também em software livre desenvolvida, nesse caso aqui para São Carlos, né, está se fazendo toda a adaptação da ferramenta para a gestão dos serviços municipais, podas de árvores, né, fotos de buracos, reclamações das mais variadas na prefeitura. Também essa plataforma foi desenvolvida com PHP, tem alguns elementos em Java nessa ferramenta, banco de dados Postgres, que pode facilitar aí o serviço e ter a tal da prefeitura na mão, com um sistema todo de gerenciamento também, para que o gestor possa acompanhar, né, tanto o secretário, o gestor local, ou até mesmo o prefeito, possa acompanhar os tempos de execução das atividades, se aquilo realmente está de acordo ou não está de acordo com o que está sendo combinado com a população. Né? Serviços de infraestrutura também, tornando a cidade habitável, esses são fundamentais, tanto para necessidades como conforto aos cidadãos e negócios, e inclui utilitários como água, energia, transporte e áreas ambientais. Então, serviços como, no caso, fizemos o acompanhamento dos ônibus, que é possível, então, saber aonde eles estão, que horários chegam, isso dá uma segurança, as pessoas não precisam ficar muito tempo esperando, né, aquelas que sabem o tempo de deslocamento até o ponto, né, isso também melhora a questão da mobilidade urbana, né, a questão de água e energia, que às vezes é da concessionária, né, não é nem da gestão municipal, mas é possível se fazer uma integração com essas concessionárias, de maneira que as demandas do cidadão eles possam chegar diretamente através desses aplicativos, todos eles responsivos, né, usando essas novas tecnologias que gera só o link. Então, mesmo que o cidadão tenha um smartphone de baixa capacidade de armazenamento, a gente não precisa ficar empurrando aplicativos para eles, né? A gente faz aqueles links só, que fica só o endereço para que ele possa se comunicar com essas diferentes plataformas. Questões ambientais, como podas de árvore, ventos, né? Podem perfeitamente serem administradas aqui. Existem plataformas completamente livres, desenvolvidas, no caso, dentro do Tecnopuc, para a gestão toda da questão ambiental das cidades, árvores que são nativas, árvores que são exógenas, que podem, então, muitas vezes, num acompanhamento de um loteamento, por exemplo, serem de interpretações diferentes, isso pode cortar, isso não pode cortar, né? Isso tem que recompor de tal maneira, isso
é importante, ajuda a cidade, não ajuda a cidade, né? Serviço de infraestrutura, e aqui eu coloco uma aqui que a gente acredita ser das mais importantes aí, que são os veículos elétricos, né? Disponibilização de veículos elétricos e os sites de acompanhamento dessa disponibilização. Vou citar também a questão da iluminação pública em LED, né, a substituição para LED, mas já se preocupando com a criação da rede, porque se nós, nesse momento, falamos em internet pública através de Wi-Fi, nós estaremos, há menos de 10 anos, falando de Li-Fi, né? Já há trabalhos na Europa em que a internet é transmitida pela luz das luminárias de LED. Isso faz com que a velocidade aumente muito, claro, estamos saindo da velocidade do som para a velocidade da luz, né, e vai permitir que a prefeitura possa iluminar situações mais carentes aí de acesso à tecnologia da informação, permitindo que aquele cidadão que às vezes mora numa periferia, que tem pouco acesso à internet, possa, através da iluminação do Wi-Fi, fazer aí uso desses serviços. E os carros elétricos, eles ajudam muito no deslocamento e podem ser trabalhados, como tem se trabalhado hoje na Europa, com também aplicativos, né, de aluguel temporário desses carros elétricos. Na Europa se usa muito carros de 2 lugares. Os projetos aqui no Brasil que estão em andamento são de carros de 4 lugares. Né? Eu acredito que os de 2 lugares viabilizam economicamente mais, mas tem que se analisar caso a caso, cidade a cidade, mas é muito importante que aí os aplicativos permitam um gerenciamento dessa solução de forma muito mais rápida e diminui, né, o deslocamento das pessoas na cidade, melhorando aí a questão da nossa mobilidade urbana. Dentro desse aspecto também, essa rede da iluminação pública leva câmeras que podem permitir localização de pontos de estacionamento, de vagas de estacionamento. Pra você ter uma ideia, a Prefeitura de Barcelona fez um estudo que 30% dos veículos que circulam no centro da cidade de Barcelona é a procura de lugar para estacionar. Então, se essas pessoas já sabem exatamente onde vão estacionar, já reservam aquele lugar, diminui também o congestionamento no centro da cidade. Segurança pública não precisamos nem falar, né? Isso já tem sido uma realidade nas cidades brasileiras. E hoje, a palestra que me antecedeu aqui sobre SDN, o SDN é fundamental. Hoje a gente tem redes que acabam usando bandas muito maiores do que a necessidade, né, porque disponibilizam bandas iguais para todas as situações, todas as câmaras, né, em situações, algumas delas completamente sem uma necessidade naquele momento e outras com necessidades até maiores do que a banda que está sendo oferecida. Há casos no Brasil de cidades que disponibilizaram internet para a população e quando botaram a rede de segurança, essa internet teve que ser retirada porque não existia mais banda para a rede de segurança pública. Com o SDN, a gente pode, aí usando o software livre, né, usando o OpenFlow, a gente pode perfeitamente fazer uma gestão dessas câmeras todas, de maneira a dar banda no momento que precisa, né, economizando com isso, ou até mesmo ampliando os serviços de gerenciamento da cidade. Iluminação pública, já mencionei aqui, a questão do Li-Fi, que eu acredito que será o nosso grande debate a partir de então. Mas é claro que muitas prefeituras vão precisar construir parcerias público-privadas para substituir essa rede de iluminação, mas com esse foco, né? A iluminação não, as informações não a serviço da empresa dona da parceria, mas a iluminação a serviço da cidadania, né? Acho que esse é a grande virada. Já mencionei a questão ambiental, para minimizar o impacto ambiental, ter resultados aí também que maximizem o desempenho das ações da gestão ambiental da cidade, né, para que a gente tenha uma gestão, por exemplo, da poda das árvores da cidade, que permita que não aconteça com esses grandes momentos de ventanias, por exemplo, quedas de árvore, porque estão em lençóis freáticos muito perto do solo, portanto, com baixa capacidade
de se prender ao solo e qualquer vento pode derrubar, ou árvores antigas. Então, essa gestão a partir de plantas de geoprocessamento, ela pode ser feita, e isso pode ser feito, inclusive, em parceria com universidades, onde o pessoal faz o registro de toda a capacidade ambiental da cidade nessas aplicações, e a partir desses sensores, usando Arduinos, né, usando ferramentas muito simples, com Linux, a gente pode fazer essa gestão ambiental da cidade. Aqui eu destaco na questão do transporte as nossas sinaleiras inteligentes, né, com a chegada do 5G, a gestão do tráfego também, do tráfego especialmente coletivo da cidade, poder ser feito de forma automatizada, diminuindo os tempos, né, que são hoje perdidos com a decisão de deslocamento. Então, essa gestão do tráfego pode ser perfeitamente melhorada usando todas essas ferramentas que estão disponíveis já hoje, mas que vão ficar ainda cada vez mais. E nos serviços aqui humanos, para a gente ir se encaminhando aqui para o nosso momento, os serviços humanos eu destacaria a questão da saúde, né, ferramentas hoje que estão desde aquele número de ferramentas disponíveis do ESUS, então, mais de 127 ferramentas em software de código aberto disponíveis às administrações municipais, até mesmo ferramentas que possam ser adquiridas aí, né, através de uma e-cidade, né, que permitam que a gente faça uma gestão mais qualificada da saúde. E agora a pandemia nos coloca isso de forma muito mais clara e evidente, né, de como nós precisamos realmente atender as pessoas aonde as pessoas estão, né, atender as pessoas de forma rápida, que elas não precisam se deslocar até a unidade de saúde para fazer agendamentos, mas que as informações dessas pessoas possam ser disponibilizadas aos médicos à distância. Nós não teremos, né, a capacidade de ter mais médicos no sentido de mais especialistas, é muito mais caro ter especialistas, é melhor, se a gente tiver que optar no investimento, a gente optar em ter mais médicos de família e não especialistas, e núcleos de especialistas que possam, à distância, fazer esse atendimento à população. A mesma coisa vale para a questão dos medicamentos. Hoje nós perdemos 25% dos medicamentos são perdidos por prazo de validade vencida, e muitas vezes esses medicamentos faltam em outros lugares. Então, uma gestão qualificada desses medicamentos vai nos dar um maior ganho, né, vai poder atender mais pessoas e economizar para a prefeitura. Esse número de 25%, ele também se repete, por mais incrível que pareça, nos exames repetidos. Que as pessoas, às vezes, fazem exame num lugar, não ficam satisfeitas com aquele resultado, conseguem exame em outros lugares. Se a gente tem uma rede articulada com prontuários únicos, né, prontuários eletrônicos unificados, a gente consegue restringir um pouco isso e diminuindo o custo total, mas expandindo a possibilidade de atendimento, que às vezes uma pessoa faz mais de um exame e outra pessoa fica, às vezes, 2 meses esperando para fazer aquele exame inicial. Vigilância sanitária, né, está dentro desse conceito, é muito importante que a gente possa acompanhar a questão de vigilância, ainda mais num mundo de pandemia. A questão das vacinas, muito se discute obrigatoriedade ou não. Na verdade, as obrigatoriedades sempre acontecem de outra maneira. A gente tendo as fichas de vacinação, a gente pode dizer o que a pessoa tem acesso, o que não tem acesso. É assim que no mundo se faz essa discussão. Ninguém entra na casa das pessoas para vacinar, né? As pessoas vão espontaneamente se vacinar e elas são lembradas disso socialmente quando elas precisam, por exemplo, se deslocar de um estado para o outro, de um país para o outro, quando elas precisam matricular um filho numa escola e assim por diante. Então, essa capacidade de gerenciar eletronicamente tudo isso, né, de ter essas fichas de vacinação, ela permite aí que a vigilância humanitária, como a gente chama, ela possa ser vista pelo bem, né, e não como muitas vezes está se fazendo para fazer vigilância de pessoas que saíram, se deslocaram de um país para o outro por situações econômicas, né, e não por questão da saúde pública. E, por fim, aqui a questão da educação, que eu acho que é muito importante. A gente fez uma experiência de dia de educação no estado do Paraná, são mais de 2.100 escolas que foram construídas nesse ambiente, né, que foram colocadas para dentro desse ambiente, um ambiente focado para os alunos, que eles podem conversar, que eles podem se articular, que eles podem melhorar os seus estudos,
para os educadores, então, para os mestres, sabe, melhorar a sua aula, compartilhar conteúdos, né, construir conteúdos coletivamente, levar a gestão escolar, e na gestão escolar eu tenho na próxima tela aqui uma sugestão, né, de como se faz isso com software livre. Esse ambiente aqui foi todo ele desenvolvido em PHP, né, e também para a comunidade, para que os pais possam acompanhar a questão da merenda, as informações com a comunidade, né, com a comunidade escolar, participar, ter uma relação próxima com seus filhos e filhas na escola. Então, esse ambiente todo aqui, né, ele é um ambiente para deixar a educação cada vez mais próxima na mão de todos, sem depender das ferramentas hoje proprietárias que estão servindo aí para privatizar os dados sociais, né, dos alunos, dos professores, né, a troca aí muitas vezes de valores muito baixos de contrato, mas que a gente sabe exatamente o que eles querem, né, que é controlar aí esse fluxo de informações. Na questão, então, da gestão escolar em si, existe a ferramenta Educar, que a gente se utilizou lá em Rio Grande, e que é muito poderosa, uma ferramenta de muita qualidade, né, que ela faz uma informatização de todo o sistema educacional, controle escolar, gestão do ambiente escolar, né, o portal de conteúdos está dentro dela, rede social da educação, então é uma ferramenta bastante poderosa, e ela ainda permite hoje uma integração grande com a assistência social, porque muitas vezes a evasão escolar acontece por problemas sociais e não por problemas na escola, né? Então, essa integração da rede escolar com a rede de atenção social, ela é muito importante. E para não deixar passar a questão da gestão de uma cidade inteligente, ela também tem que gerar oportunidades para as pessoas, né? Então, buscar as universidades, essa rede, fazer extensionismo empresarial dentro dos sistemas de produção local, né? Criar conceitos do que tem sido chamado hoje na Europa de economia do comum, né? Saindo aí das plataformas que todas elas nos vêm a partir do norte rico, né, do norte branco, do norte homem, né, e que faz a gestão das nossas informações. Né? Nós já temos várias situações no Brasil de pessoas que, por exemplo, deram alguma opinião para um passageiro numa ferramenta aí de transporte muito conhecida, né, e foi excluída da ferramenta na sequência. Então, a ferramenta decide, inclusive, quem trabalha, quem não trabalha. Isso pode ser feito também com as ferramentas hoje que decide a questão, que nos entregam a questão da comida em casa, né? Coisas tão evidentes e tão necessárias nesse mundo hoje, não só antes da pandemia já era, mas com a pandemia ficou mais evidente ainda. Então, ter essas soluções que as pessoas deixam de ser presas a uma plataforma, mas elas passam a ser coletivamente, cooperativamente donas da plataforma, é muito importante que as administrações locais façam investimento nisso, e nada melhor que usar software livre para fazer essas ferramentas, porque aí elas podem ser replicadas, né? A gente pode ter aí uma melhoria na economia, porque a saída econômica da pandemia, ela vai depender muito de tecnologia, e se a gente ficar preso a tecnologias que nós não dominamos, e evidentemente nós ficaremos também com a nossa solução econômica presa à decisão desses países, né? E claro que nisso entra a questão de dados abertos, né, porque ninguém consegue estimular a participação escondendo as informações, né? Então, vários países, como a Inglaterra, têm feito investimentos pesadíssimos em dados abertos para trazer esses colaboradores para dentro da sua plataforma. Eu acho que é isso que a gente queria falar aqui. Eu acho que eu estou dentro do tempo, né? Quero agradecer muito a organização da Latinoair, né? Um evento que eu participo desde o início, né? Poderia até dizer antes do início, né? Quando a gente fez o congresso de software livre em Curitiba, depois fizemos a primeira Latinoair também em Curitiba, e depois, em parceria com o Itaipu, levamos a Latinoair para Foz do Iguaçu. Portanto, sou da origem de toda a Latinoair. Quero agradecer muito a todos os organizadores desse evento fantástico, né? E que tiveram essa ousadia de manter o evento, né, nessa condição que nós estamos vivendo. Mas eu acho que é bem isso, né? E por isso eu escolhi
essa frase que a paixão sem a razão, né, ela é cega, né, mas a razão sem paixão é inativa, né? Então nós temos que manter a paixão para que a gente tem que nos manter ativos. Então é isso que eu gostaria de passar aqui para vocês, né? E com certeza, né, a gente vai poder aí continuar conversando, trocando informações, né? Os meus dados estão disponíveis aí, e quem quiser mais informações sobre como fazer uma cidade inteligente, humana, sustentável, usando integralmente software livre, estou completamente à disposição. Muito obrigado.